E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Todos felizes, todos bem, todos tranquilos na luta? Então vamos embora. Olha, a gente agora vai ver um assunto que é muito importante, tá? Que é a relação entre as concentrações. Como assim? Ele, numa solução, pode lhe dar molaridade e lhe pedir o título, pode lhe dar concentração comum e lhe pedir a densidade, e a gente tem que saber navegar nessas relações. Vamos ver como isso pode cair numa prova que é bem interessante. Vem-se embora comigo. Isso aqui ainda vai pegar fogo. Olha aí, pessoal. Então, a questão para a gente abrir aqui é uma questão bem interessante, onde ele diz assim: o volume de uma solução de ácido sulfúrico 24,5% em peso. Ele está lhe dando o título. Então, olha bem, quem é, pessoal, ácido sulfúrico? É bem conhecido da gente, né? O ácido sulfúrico é o H2SO4. E ele nos diz, olha, hidrogênio tem massa molar 1, né? Enxofre tem a massa molar 32 e oxigênio 16. Eu tenho 2 hidrogênios, 1 enxofre, 4 oxigênios. Aí aqui dá 2, aqui dá 32 e aqui dá 64. O total dá 98 gramas por mol o ácido sulfúrico. E ele nos diz que tem 24,50% em peso, ou em massa, né? Que em química, peso e massa são exatamente a mesma coisa. Então, quer dizer que eu tenho quanto? 24,5 gramas de ácido sulfúrico, enquanto, pessoal, em cada 100 gramas de solução. Exatamente. Essa é a minha relação da percentagem que ele dá. A outra que ele nos dá é a densidade. Ele nos diz assim, olha, a densidade é 1,84 gramas por ml. O que é densidade? Densidade é a massa da solução pelo seu volume. Então, 1,84 gramas da solução de ácido para cada 1 ml também da solução. Aí ele diz, necessários para preparar 200 ml, vamos lá, né? Cada vez eu mudo a cor um pouquinho, para preparar 200 ml de uma solução do mesmo ácido, ou seja, do ácido sulfúrico, certo? Suficiente para neutralizar, eu quero neutralizar o que, pessoal? 10 gramas de hidróxido de sódio. Lembrando a você que o hidróxido de sódio tem que ser dado na prova, como foi dado, né? Sódio pesa 23, hidrogênio 1, oxigênio 16, o que dá um total de quanto? 40 gramas por mol. Então, nós temos aí tudo bonitinho para reagir. Vamos lá? Vamos sim. Olha, ácido sulfúrico vai reagir com hidróxido de sódio, dando quem, pessoal? Sulfato de sódio e liberando água. Olha bem, no momento que ele determina essa questão já é uma questão muito pesadinha, né? Porque você teria que saber fazer, além das interrelações, teria que saber fazer a reação química, que para muita gente é um pouco difícil, né? Para você, eu sei que é bem menos, que você já está aqui com a gente aí e estamos, né, nesse dia a dia fazendo cada vez mais questões, cada vez tirando mais dúvidas, e isso ajuda muito. Então, após balancear a equação, né, já que eu tenho 2 sódios no produto, ó, eu tenho que ter 2 também no reagente, então aqui eu coloco 2, e aí o balanceamento está direitinho. Então veja, 10 gramas de NaOH. Pessoal, se 40 gramas é 1 mol, 10 gramas é X. Quanto é X? X vai ser 1/4, que é 0,25 do mol. Não é verdade? Então aqui, olha, eu vou ter 1 mol, estão para quantos? Para 2 mols. Por quê, Guga? Pessoal, o coeficiente é a proporção em mol ou em volume, né? Como aqui eu tenho 0,25 mol, aqui eu tenho quanto? 0,125, né? Mas deixa eu botar um X aqui para
não deixar margem para dúvida. Aí vai dar 0,25 dividido por 2, que vai dar 0,125 mols do ácido sulfúrico que ele quer neutralizar. Então, agora sim, eu posso começar a fazer a questão. Lembrando que esse foi o primeiro momento da questão, tá? A questão começa por aqui, começa de trás para frente. Então, qual vai ser o meu segundo passo? Pessoal, eu sei que 1 mol do ácido pesa quanto? Exatamente, pesa 98 gramas. Olha, a gente achou aqui, tá vendo? Mas, Guga, eu não tenho 1 mol desse ácido. Eu tenho quanto? Aí você faz a conta direitinho. Eu tenho, acabei de achar, 0,125 mol. Ou seja, eu tenho X. Quanto é X? Pessoal, X é só você multiplicar 0,125 por 98, que vai dar exatamente a quantia de 12,25 gramas. Legal? Pronto, Guga, e agora? Vou para onde? Vê, pessoal, isso aqui é o soluto. Por que o soluto? Porque ele está se referindo ao ácido sulfúrico. Então, o meu terceiro passo é vir para cá, olha. Porque eu sei que 24,5 produz 100 gramas de solução. Eu tenho, então, quanto? Eu tenho, olha, vou até mudar a cor. Ó. Eu tenho 12,25, não é verdade? Então, se eu tenho 12,25 gramas, eu vou ter quanto, então, de solução? Se eu tenho 12,25 gramas do ácido, eu vou ter quanto de solução? Aqui, ó, 24,5, 12,25. Isso aqui é exatamente reduzido à metade. Eu vou ter 50 gramas de solução. Mas ele quer saber o volume. Olha aí, para isso que ele me deu a densidade. Então, finalizando o processo, vamos para o quarto ponto da nossa questão, onde eu sei que 1,84 gramas de solução consome 1 ml. 50 gramas de solução consome X. X vai ser quanto? 50 dividido por 1,84. Ainda é meio chatinha a conta, né? Que vai dar 27,17 ml. Essa é a resposta da questão. Oxe, não tem 27,17 não, é raça e vou e Guga. Errei não, ó. A resposta é letra A, 27,2. E aí, pessoal, uma questão de altíssimo nível, tá? Uma questão bem pesada, de uma questão onde ele está relacionando as concentrações, certo? Eu sei que tu deve estar assim, ó. Mas, pessoal, faz parte também, né? Às vezes uma questão assim mais pesada, ela não tem uma função direta na prova, né? Porque a TRI elimina ela da preocupação. Mas é bom você também entender alguns processos que acontecem numa reação química, numa solução e por aí vai. Então, acho que valeu bem a pena para a gente ver essa questãozinha, não foi? Vamos lá. Agora, deixa eu falar para vocês algo que é bem mais importantezinho, que é como a gente vai ver esse assunto hoje. Vem-se embora. Isso aqui ainda vai pegar fogo quando o frevo esquentar. Olha aí, vamos embora. Então, pessoal, a gente aqui, olha, pode agora colocar na páginazinha, deixa eu botar o plano de fundo para ficar melhor para a gente. Olha bem, quais são as relações de concentração que a gente conhece? A gente conhece a concentração comum. Primeiro, é uma relação entre quem? Entre a massa do soluto, não é isso? A massa do soluto e o volume da solução. Geralmente, a unidade é grama por ml, grama por litro, né? Então, aqui é o quê? Aqui é a massa do soluto, muito bem. E aqui a gente tem o volume da solução. Isso é uma relação de concentração. Por exemplo, o café está concentrado, o café está forte. Vou até tomar um cafezinho.
Então, isso é uma relação de concentração. O quanto eu botei de pó em relação ao líquido, né? Mas tem também, pessoal, outra relação importante, que é a densidade. Lembra? Densidade relaciona o quê? Aí a densidade, cuidado, tá? Ela relaciona a massa da solução pelo seu próprio volume. Guga, tu pode explicar isso? Posso. Se eu lhe disser assim, ó, a densidade do ferro é 8 gramas por ml. O que é que isso justifica no caso para a gente? Justifica que 1 ml de ferro pesa 8 gramas. Ou seja, é o quanto aquele volume pesa. A gente fala assim, ó, a densidade da água é 1 grama por ml. O que é que isso está me dizendo? Que 1 ml de água, se você vai lá e pesa, equivale a 1 grama, certo? Então, isso é a densidade da substância. Guga, relaciona mais alguma coisa aí que eu estou achando legal. Que bom, não é? Vê, o que é a molaridade? Molaridade, a concentração em quantidade de matéria, é o número de mol do soluto pelo volume da solução em litro. E a gente tem outra relação, esse W. Quem lembra o que é esse W aí? W é o que a gente chama de molaridade. Lembra? Que é o número de mol do soluto pela massa do solvente em quilo. Então, se aqui o M é molaridade, concentração molar, concentração em quantidade de matéria, o W, ele é o quê? Ele é a molaridade, né? Concentração em mol por litro. E aí é bem interessante, porque, vê bem, pessoal, se eu tiver uma solução, olha aí, muito diluída. O que é uma solução muito diluída? É quando eu tenho muito, o quê? Solvente. Muito bem, eu gosto assim, vai respondendo, né? Quando eu tenho muito solvente, eu posso dizer o quê? Que o volume da solução, ele é praticamente a massa do solvente. Concorda? Eu coloquei tanta água que a massa da solução é praticamente o quê? O volume de água que eu tenho ali dentro. O volume da solução é a massa de água, mesma lógica, né? Então, nesse caso, quando a solução é muito diluída, a molaridade é igual a molaridade. Pessoal, eu só posso dizer isso quando a solução é muito diluída. Legal? Muitíssimo diluída. E, Guga, como é que eu vou saber que a solução é muito diluída? Ele vai dizer na questão, né? E aí, olha, pessoal, eu não gosto muito, assim, de colocar fórmula para você, né? Eu acho uma coisa... Mas existe uma fórmula que ela relaciona as concentrações. Então, ó, relaciona as concentrações. Guga, que fórmula é essa, hein? Olha, embora a gente não vá usar ela geralmente, tá? Eu evite usar, porque tem uma maneira melhor de ver, que é a gente fazendo a questão pela regrinha de 3, fica mais interessante de explicar. Mas na hora da questão de uma prova que você precise de tempo, você pode usar aqui, ó. Concentração comum é igual a molaridade vezes mol, que é igual a densidade vezes porcentagem vezes 10. Lembrando apenas que esse 10 é um fator de correção, tá? Para que você não precise ficar mudando a unidade. Oxe, Gustavo, tem duas igualdades na fórmula? Não, pessoal. Você pode usar concentração com molaridade, pode usar concentração com densidade, ou molaridade vezes mol igual a densidade vezes porcentagem vezes 10. Então, ó, tem até uma brincadeira. Ó. Conheci Maria Mole dando 10%. Conheci Maria Mole dando 10%. Maria Mole é um doce aqui no Nordeste, né? Então, vamos embora. E aí vamos ver como é que a gente pode encontrar uma questãozinha bonitinha para a gente aplicar isso. Estão prontos? Então, pessoal, é um assunto que é bem interessante, né?
ele relaciona as concentrações. Isso é um assunto bem importante, viu? É um assunto bem legalzinho que dá para a gente se divertir. Se divertir é meio relativo, né? Tem gente que diz, pô, Gustavo, se divertir, Guga, não exagere, né? Mas pessoal, tem umas questões legais assim que a gente pode se divertir. Vamos lá? Podemos continuar? Então, venha comigo. Você diz que ela é bela, sim senhor. Olha aí, outra questão bonita, hein? Dispõe-se no laboratório de uma solução de ácido clorídrico. Pessoal, ácido clorídrico, a gente sabe que é o nosso querido que HCl, não é verdade? HCl. Gente, se eu não souber, Guga, sabe sim, até o dia da prova você vai saber, e agora já sabe. Tá vendo como foi bom estar aqui? Aprende-se muito, né? Aí ele diz, ó, tem densidade 1,2 gramas por centímetro cúbico. Pessoal, se ele está dando densidade é 1,2 gramas de solução para 1 centímetro cúbico de solução, tá? Porque densidade é a relação entre a massa da solução e o seu próprio volume. E 36,5% em peso. 36,5 gramas de quê? Soluto para 100 gramas de solução, porque o título é a massa do soluto pela massa da solução. Aí ele diz, ó, o volume dessa solução, ele quer o volume da solução. O que ele está pedindo na questão é o volume da solução, certo? Então ele diz, o volume dessa solução que deve utilizar para preparar 100 ml de uma solução de ácido clorídrico 1 molar. 1 molar de ácido clorídrico é igual a... Veja, ele misturou densidade, misturou título e ainda ele quer preparar 100 ml de uma solução 1 molar. O que é uma solução 1 molar de ácido clorídrico? 1 molar é 1 mol em cada 1 litro. Não é isso de solução? Só que você não tem 1 litro, você tem 100 ml, que equivale a 0,1 litro, certo? 100 ml divide por 1000, né? Isso aqui equivale a 0,1 litro. Então, pessoal, isso aqui vai dar quanto? 0,1 mol de HCl. Sim, Guga, e daí? E daí que agora você faz direto, ó. Se 1 mol é 36,5 gramas, 0,1 mol é igual a X. Quem é X? 3,65 gramas. Pronto, Google. E agora? Grama de quem? Do soluto. Quem é o soluto? É o HCl. Vem para cá, ó. Isso foi o meu primeiro movimento, né? Lembre-se, ó, que ele quer lá da densidade. Então eu vou arrumando aqui, ó. Meu segundo momento vai ser o quê? Se eu tenho 36,5 gramas e em 100 gramas, então se eu tiver 3,65 gramas de soluto, isso vai me dar quanto? X. Quanto é X? Ó, exatamente. Aí eu vou ter aqui, ó, 3, aqui vai dar 10, né? Então aqui, ó, 100 por 10 vai dar 10, o quê? Gramas de solução. E agora, pronto, a gente pode ir para o nosso terceiro e último movimento da questão. Qual é o terceiro e último? Se 1,2 gramas de solução está para 1 centímetro cúbico, 10 gramas de solução vão estar para X. Quem é X? 10 dividido por 1,2. Pô, ele estava tão bonzinho, né? Podia ter terminado a conta mais legalzinha, né? Aí, ó, 10 por 1,2 dá aproximadamente 8,3 ml. E aí você olha para a resposta e acha lá na letra E a questãozinha que você tanto queria. E aí resolveu a nossa questão. Então, bem interessante, né? Também não é fácil não, eu sei. Eu sei que a questão não foi fácil, mas também sei que foi uma questão que interessante, né? Uma questão que mexeu com a nossa curiosidade. Aí vê bem, Guga,
A gente poderia fazer outra questãozinha desse assunto, muito assim, que caiu no Enem? Pode, claro que a gente pode fazer sim. Então, tem até aqui uma pergunta de Vinícius. Olha, Vinícius e Maria pediram aqui uma questão para eu fazer durante essa aula, que era a questão do alcoolômetro de Gay-Lussac, que é uma questão que caiu no Enem. Então, vamos lá. Eu coloquei ela nessa aula para que a gente possa se divertir. Vamos lá. Essa ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Tamaracá. Beleza, pessoal. Ela diz a questão aí para que a gente possa se divertir. Ele fala assim: o alcoolômetro Gay-Lussac é um instrumento destinado a medir o teor de álcool em porcentagem e volume. Pessoal, medir em porcentagem em volume, tá? Ou seja, título em volume. Aí ele fala assim: de soluções de água e álcool na faixa de 0 graus GL a 100 graus GL. A minha pergunta para você é bem direta. Pessoal, tu lembras o que é grau GL? O grau GL é a escala Gay-Lussac, né? Essa escala é assim, por exemplo, se eu tiver um exemplo, tá? 90 graus GL, isso quer dizer que eu tenho o quê? 90% de álcool e 10% de água. Então, isso é a minha escala de Gay-Lussac, tá? Aí ele comenta, com divisões de 0,1 grau GL. A concepção do alcoolômetro se baseia no princípio da flutuabilidade de Arquimedes, semelhante ao funcionamento de um densímetro. A escala do instrumento é aferida a 20 graus, sendo necessária a correção na medida caso a temperatura da solução não seja a temperatura de aferição. Opa, eu estou variando a temperatura. Isso é uma boa dica para a gente. Aí ele diz, sendo necessária a correção da medida caso a temperatura da solução não seja a temperatura de aferição. Guarde isso, tá? Sendo necessária aqui, ó, caso não seja a temperatura de aferição. Aí ele diz, é apresentada a parte da tabela de correção de alcoolômetro com a temperatura. Então, a 25 graus, a gente tem 35 e 36, a 21, 34 e 35, a 22, 34,2 e 35,2. Então, o que é que eu estou notando aqui? Eu estou notando claramente que o aumento da temperatura ele está fazendo com que haja uma dilatação. O aumento da temperatura está ao quê? Ele está provocando uma dilatação. Tá certo? Mas, Guga, por que está provocando uma dilatação? Vê bem, pessoal. Se há um aumento do volume dos componentes, implica no aumento no volume da mistura. Concorda comigo? Então, necessariamente, a correção da medida do instrumento, o aumento da temperatura, ele está aumentando o volume. Se ele está aumentando o volume, como você está notando, então você está tendo o quê? Você está tendo um aumento da dissociação? Não. Um aumento da densidade? Não, porque se eu aumento o volume, eu diminuo a densidade. Mudança de volume dos materiais por dilatação? Sim. Isso eu estou tendo sim. Então, eu posso indicar como resposta a letra C. Aumento da concentração de álcool durante a medida? Não. A gente não está tendo aumento da concentração de álcool. A gente está tendo o quê? Diminuição da concentração de álcool. E alteração das propriedades químicas. Aí não, né, pessoal? A gente está tendo apenas uma mudança na quantidade. Quantidade não é propriedade química. Então, ó, questão bem interessante. É um assunto que eu sei que não é um dos mais fáceis, mas você tem muitas questões na plataforma, você tem como nos procurar e a gente está aqui. Obrigado e dá uma força aí seguindo o canal também. Beijão, pessoal.